Olá, Eliana, muito boa tarde, muito boa noite para você. Que prazer imenso estar hoje aqui para que nós possamos fazer o estudo desta passagem do Evangelho. Antes de devolver para você a palavra, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Graça Lazzarini e para o Henrique Souza e a Vera, lá de Timbó, que estão nos assistindo nesse momento. Sejamos todos muito bem-vindos em mais um momento de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Tá chegando bastante gente também, já vou dando uma boa noite aqui para a Rita, a Lilian, a Thelma, a querida Raíssa, segura aí que eu vou te mandar o link, a Nice, o Henrique, a Maria das Graças, a Isabel, a Simone. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pelo nosso querido Mestre Jesus. Júlio também, Anselmo, Rita, sejam bem-vindos. Jorge, é um grande prazer e uma honra ter você aqui com a gente novamente. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que sua agenda e o seu tempo é escasso, o tempo é escasso e a agenda lotada. Então, muito obrigada por ter reservado esse tempinho para estar aqui com a gente, viu? Eu queria, então, começar essa noite agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui novamente, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos acolha todos os nossos corações, que acolha também o nosso querido convidado Jorge Larra, e o intua para que ele possa trazer os melhores ensinamentos sobre essa parábola tão linda e que possamos todos juntos aprender contigo. Que estejamos contigo hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Bom, então a parábola é dos dois filhos. Aí eu posso ir colocando na tela, Jorge? Podemos fazer uma leitura da parábola e aí a gente depois volta para relê-la com as reflexões espíritas. Vamos lá? Pode colocar para a gente. Tá, a parábola dos dois filhos, que está em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. E aí, Jorge? Olha, vamos fazer vários giros de interpretação nessa parábola, mas eu queria fazer um primeiro giro antes da gente fazer uma viagem em termos dos princípios doutrinários, mas eu queria destacar aqui uma questão que acho que é bastante relevante, Renata. Olha só, esta parábola fala de um filho que é desobediente, mas que no fim acaba servindo ao pai. E um segundo filho, que mesmo sendo obediente, não servia ao pai. Em síntese, a parábola conta essa história. Essa história, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Mas se nós formos procurar no Evangelho de Lucas, ela não existe. Não existe a parábola do Evangelho de Lucas. Ela é de Mateus. Mas há uma curiosidade muito grande. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, existe uma outra parábola que fala também de 2 filhos. Existe uma parábola no capítulo 15 de Lucas
que Mateus não conta, que diz que um homem tinha 2 filhos. Um filho se tornou desobediente para não cumprir a vontade do pai, pegou parte da herança, foi para longe. Depois este filho se arrependeu, voltou para trabalhar com o pai, porque ele disse: aceita-me como um dos teus trabalhadores. Então quando ele volta, quando ele retorna desse trabalho dele, Eliana, ele vem com um propósito de servir. Então, esse filho disse que não iria, mas depois reconsiderou e atuou trabalhando com seu pai. E há um segundo filho, minha irmã Fátima Rabelo Bastos, que ele diz que vai. Não. Inclusive, ele chama o pai de Senhor. Dá uma olhadinha lá no texto que você vai ver. Cadê o texto? Bota aí para nós, Eliana. Olha o texto. Ele diz assim... Ponho ele todo ou qual capítulo? Só um pedacinho do segundo filho. Não. O segundo. Pode para frente. 30. Esse. Dirigiu-se ao segundo, disse a mesma coisa. Eu irei, Senhor. Então, ele reconhece a autoridade no pai, mas não faz. Não trabalha. Não faz. E na parábola que existe em Lucas, vai comentar que o outro filho não entra na casa do pai. Quando acontece a festa, ele fica do lado de fora, ou seja, ele não priva da intimidade do pai. E mais um detalhe da outra parábola que não é essa. Tem o momento final da parábola em que ele diz assim: tu nunca me deste sequer um cabritinho para que eu me alegrasse com os meus amigos. E o pai? Não vai fazer parte da festa? Um cabritinho para que eu me alegrasse com quem? Com os meus amigos. Não há uma intimidade entre o filho e o pai. Ele não se sente verdadeiramente conectado a ele. Ele diz que faz, ele vive na periferia dele, ele habita naquela propriedade, mas ele não é efetivamente um destacado colaborador do pai nas coisas que o pai realiza. Então, enquanto que o outro que disse que não iria, no final virou trabalhador. E esse que disse que iria, na verdade, não entra na casa do pai. Esta parábola que vamos ver hoje é a parábola dos 2 filhos. Mas existe essa outra parábola também com 2 filhos, que é a famosíssima parábola do filho pródigo. Que quem sabe, para fazer uma análise enriquecida dela, nós poderíamos visitar esta parábola para levar alguns elementos para outra, porque elas se encaixam perfeitamente. Uma vez que a parábola do filho pródigo, ela inicia com os publicanos criticando Jesus por ficar na companhia das pessoas de má vida. Era uma crítica ao fato de Jesus estar próximo daqueles que são considerados pessoas de má vida. Só que agora a situação é basicamente a mesma, porque ele está de novo cercado da mesma circunstância e diz no final da parábola: em verdade vos digo que as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Porque essa é a mesma proposta da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo quer dizer que aqueles que estão equivocados, mas que se arrependem, estão mais próximos de receberem a misericórdia de Deus do que aqueles outros que nós poderíamos dizer que se apresentam como sendo os certos, os que não erram, os obedientes, os que cumprem a vontade de Deus, mas só de boca, porque no fundo não realizam aquilo que deveriam fazer. Então, há uma forte conexão entre esses 2 textos e a gente eu acredito que vai escurecer daqui a pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo acender essa luz. Não acendeu nada, mas tudo bem.
Vamos para frente. Melhorou um pouco, né? Melhorou. Melhorou um pouquinho. Tomara que essas sejam suficientes. Mas vamos lá. Então, há uma forte conexão entre essas duas, embora os textos não sejam estudados conectados, mas uma leitura atenciosa desse material vai nos permitir transferir de um evangelho para o outro determinados elementos que aí se encontram, porque o foco da narrativa é o mesmo, são dois filhos, a ideia da obediência e do arrependimento e da remissão do indivíduo acaba sendo um ponto relevante nas duas histórias. Mas isso não é o ponto mais interessante que a gente tem para trabalhar. Por quê? Por que isso não é, Diana? Porque nós não estamos estudando o Evangelho para fazer exegese. Não é propósito nosso, quando nos aproximamos do conhecimento do Evangelho pela doutrina espírita, nos perdermos no labirinto das exegeses exageradas que nos desconectam das questões espirituais que estão ocultas dentro do texto, uma vez que as nossas análises são análises do Evangelho à luz da doutrina espírita. O que nos importa é, na verdade, a conexão disso com os princípios doutrinários que o Espiritismo possui. Isso que, na verdade, é o ponto essencial, porque dá vida ao Evangelho e faz com que, obrigado, Graça, e faz com que nós consigamos perceber os desdobramentos espirituais que isso tem. Porque se a gente não fizer isso, nós podemos nos perder num labirinto, sabe? De fazermos um excesso de leitura de textos e esquecer dos princípios doutrinários que a doutrina possui. Observe, por exemplo, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra que estuda o pensamento de Jesus, seus ensinamentos. Mas não há um só capítulo desta obra que Kardec não tenha feito conexão com princípios doutrinários na análise das falas do Cristo. Nos remetendo à reflexão de que não nos favorece estudos e análises, ainda que sob o rótulo espírita, mas que não possuam conexões com os princípios doutrinários espíritas, para que a gente não corra o risco de ter um estudo do Evangelho pelo Evangelho, sem as naturais conexões que a gente precisa fazer no entendimento mais exato de todas as coisas. Boa noite, Helena Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo de hoje. Boa noite, Marcondes Moreira, da cidade de Paulista, no interior de Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você conosco aqui. Então, o que a gente vai observar quando a gente se distancia dessa questão mais literal e se aproxima dos conceitos que o Espiritismo nos apresenta? O que é que nós temos na leitura desse texto? Os dois filhos, evidentemente, representam espíritos em determinados graus de evolução e, evidentemente, o pai é Deus. Então, é preciso que a gente faça essa transposição, mas isso é muito óbvio, né? Que os dois filhos representam arquétipos do comportamento humano e o pai é a representação do próprio Criador. E ali a gente vai encontrar um primeiro elemento que está presente dentro desse texto, que é o filho que diz: eu não vou fazer. E o primeiro filho citado no texto é exatamente esse, o filho que diz que não vai executar as ordens do pai. Que é uma característica muito típica dos espíritos que aportam nos mundos de provas e expiações. Espíritos que vêm para... Meu Deus, a Ana Clébia teve hoje de tarde com a minha mãe. Foi visitar minha mãe, acredita? Mandou foto. Ô, Ana Clébia, muito obrigado por você ter estado com a minha mãe. Muito obrigado. Puxa, que legal. Mas muito bem.
Solange Gurgax, que legal você aqui. Solange é de Rondônia. Sexta-feira estava na palestra, foi torturada sexta-feira com uma palestra presencial lá no Bezerra de Menezes. Então, o que a gente tem dos espíritos que tipicamente aparecem nos mundos de provas e expiações? Espíritos de mundo de provas e expiações são espíritos que têm uma tendência de serem almas resistentes ao processo de mudança. Nós não podemos considerar que todos os espíritos, quando promovem o seu processo evolutivo, são tão resistentes à mudança como nós, porque fica uma coisa equivocada achar que todo espírito primeiro se rebela desesperadamente para depois aprender o bem. Muitos sim, mas muitos não. Nem todos os mundos de provas e expiações, nem todos os mundos de provas e expiações são mundos que possuem pessoas tão difíceis como nós. Nós somos muito difíceis, somos muito, muito complicados. Quando Allan Kardec trata sobre as características típicas dos espíritos dos mundos de provas e expiações, entre as 7 características que estarão lá, uma delas é que somos espíritos endurecidos. O que é um espírito endurecido, Eliana Araújo? Um espírito endurecido é um espírito que, mesmo diante de todos os instrumentos de convencimento que você pode ter, ele diz, eu entendi, mas eu não vou fazer. O cara sabe, mas não faz. Igual a gente, porque a gente diz assim, não, eu sei que eu deveria perdoar, eu sei. Eu sei que isso vai fazer mal para mim. Eu sei que isso vai fazer mal para o meu organismo, eu vou ficar doente. Eu sei que vai fazer mal, que eu vou pegar uma obsessão. Eu sei que vou ficar perturbado espiritualmente. Eu sei que na próxima encarnação eu corro a possibilidade de renascer pertinho dessa pessoa que eu tanto odeio. Eu sei de tudo isso. Mas eu vou fazer. Então, você fica assim, meu Deus, de onde esse espírito tira esse comportamento através do qual, mesmo com todos os acenos de compreensão da vida, ele ainda se debate nesse processo de negar que ele possa verdadeiramente ter uma transformação da sua vida. Ele não abre mão. Então, espíritos endurecidos são assim. Eles são muito resistentes à mudança. E essa resistência à mudança, essa dificuldade, ela não é um fenômeno sem um custo. Existe um custo para a nossa rebeldia. Todos nós precisamos, evidentemente, de atentar para o que fazemos, porque existem as naturais consequências que os espíritos experimentam. E essas consequências, elas estão apresentadas na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E os espíritos dizem, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa parte final é a parte mais relevante dessa discussão da questão 614. Por quê? Porque ela diz claramente para nós que quando nós não cumprimos a lei de Deus, nós automaticamente nos candidatamos para sofrer. É por isso que Deus não se desespera com a nossa rebeldia. Não existe da parte de Deus um pânico. Meu Deus, ele vai se perder. Olha o caminho que ele está levando. Esse meu filho está indo por um caminho que não deveria ir. Ele vai se perder. Não vai. Nenhum de nós se perderá. Por quê? Porque a lei de Deus foi colocada dentro de nós, como se a lei de Deus fosse para nós como que uma bússola nas nossas vidas.
Então, esta bússola, que é a lei de Deus, ela está dentro de cada um de nós. Nós temos que compreender isso para que a gente consiga usar. O nosso grave problema é que, embora a gente tenha essa bússola dentro de nós, a bússola que nós temos, ela está assim, fechada. Eu tenho a bússola, ela está dentro de mim, está dentro da minha consciência, mas eu não abro a bússola. Então eu decido me guiar por aquilo que os outros falam, por aquilo que a sociedade prega, pelo senso comum, e promovo dentro de mim uma resistência a um processo de mudança, porque mesmo tendo a informação, eu não uso essa informação a meu benefício. Eu estava uma vez fazendo uma live com o pessoal do Japão. E aí eu disse para eles assim, nossa, deve ser muito legal. Deve ser muito legal a gente pregar espiritismo no Japão, né? Puxa, porque todo mundo aí é reencarnacionista, nós temos uma sociedade toda que crê na vida após a morte, na lei de causa e efeito. Deve ser muito legal, porque é só você dizer, gente, manja esse negócio? Pois é isso aí. Então deve ser muito bacana. Aí era um grupo, né? Eu falando com eles, aí todo mundo disse, não, é muito mais difícil aqui. Eu disse, por quê? Disse, porque eles sabem e não usam. Bússola fechada. Eles têm, mas eles sabem, mas isso não significa nada. Aí eu disse, não é possível. Eu disse, é igual no cristianismo. Não tem um monte de gente cristã no Brasil que diz assim, não, Jesus ensinava o perdão, Jesus ensinava o amor. Todo mundo sabe. E a pessoa diz, não, mas eu sou cristã. Aí você se aproxima da conduta dela, a conduta dela não tem nada a ver com o cristianismo. Quer dizer, ela sabe aqui, Eliana, ela compreende aqui, mas ela não consegue sentir o que sabe. E quando a gente sabe, mas não sente o que sabe, nós somos então chamados de endurecidos. Resumo da ópera. Conceição, eu estou devendo uma resposta para você no Zap, é isso? Deve ser. Depois eu vejo. Agora não vai dar. Então, o que é um espírito endurecido, Maria Conceição Moreira de Ipatinga? O que é? O que é isso? Um espírito endurecido é quem já conhece, mas não vive. Ou não faz questão nem sequer de conhecer. Nem me fale disso. Porque eu estou muito satisfeito com o que eu tenho como verdade. Não quero mudar, eu quero continuar meu projeto de vingança. Eu quero ter raiva, eu quero ter ódio, eu quero vingar aquilo que aconteceu comigo. Então, quando um espírito... Ficou escuro de novo, né? Ficou escuro de novo. Quando eu vou tentar acender a luz ali, eu não sei onde é que acende aqui. Tá bem. 10 segundos para mim, eu já volto. Espera aí. Tá bom. Dá um instante. Eu vou conseguir. Pronto, agora ficou claro. Ainda não. Agora eu consegui. Gente, acendi a casa inteira. Minha Nossa Senhora. Essa parece um navio. Vamos lá. Então, acho que agora melhorou, que agora eu acendi a luz. Agora tá claro. Acho que até parece uma assombração. Vamos lá. Então, um espírito endurecido é aquele que resiste a um processo de transformação. Esse é um espírito endurecido. Ocorre um detalhe. Ele sofre. Esse é o problema. Por que Deus sabe que nenhum de nós vai se perder?
Porque sabe que quando nós nos afastamos da lei de Deus, a consequência é o sofrimento. Então, nós sempre, inevitavelmente, experimentaremos o sofrimento, ou melhor dizendo, a infelicidade, quando nós nos afastamos da lei de Deus. Não tem jeito. Então, a felicidade, Eliana, e aí anota porque é importante isso, a felicidade, ela não é uma coisa que Deus nos dá de graça. Joana de Ângeles, na introdução do livro Conflitos Existenciais, que é o número 13 da série psicológica, ela diz que a felicidade é uma conquista do espírito. E isso é muito importante. Por que a felicidade é uma conquista? Porque nós vamos buscar. Isso não é uma coisa que Deus diga assim, eu acho que eu vou dar, tá muito fulano, está sofrendo, mas vou dar um pouquinho de felicidade para ele. Não. A felicidade, ela é resultado desse esforço. Exato, é uma conquista do espírito. E como é que eu conquisto? Como é que eu conquisto a felicidade? Eu conquisto a felicidade me aproximando da lei de Deus, ou mais propriamente, vivendo o amor. Quanto mais eu vivo o amor, mais feliz eu sou. Mesmo que vivendo o amor, eu não consiga as vitórias que o mundo gostaria que eu tivesse. Que as pessoas assim, não deu em nada, fez, no final só recebeu ingratidão. Não está vendo o final da história. O que vai acontecer com esse indivíduo numa outra existência? Digamos, você tem um filho e você investe nesse filho, você luta para mudar este filho, transformar essa criatura num ser melhor. Então você está lutando para transformá-lo. Não conseguiu, mas você não desistiu dele. Você não desistiu. E aparentemente você foi derrotado, né? Porque a existência terminou e ele continuou na droga, ele continuou no crime, ele continuou no vício, ele continuou na promiscuidade, ele continuou rebelde, ele continuou cruel, ele continuou do jeito que ele era. Investi minha vida em vão, porque fiz tudo e ele não mudou. Calma, você não viu o final da história. A vida não é a existência. Você pode ter, durante a existência, não colhido os seus frutos. Você pode, na existência, não ter colhido os seus frutos. Mas, na vida, o fruto vai ser colhido inevitavelmente. Não tem como, pelo amor de Deus. Não existe como. Quando você tem a possibilidade de observar não somente uma existência, mas a vida e as múltiplas existências corporais, você vai descobrir que sim, é verdade, a criatura humana que não desiste dos propósitos de resgate daqueles que de alguma forma fazem parte da nossa história, colherão no término da jornada uma coisa maravilhosa, que é descobrir que os seus esforços não se perderam. Um benefício nunca se perde, diz o Evangelho. E é exatamente isso. Então, os espíritos, eles podem ser endurecidos como forem, difícil como for, mas todos nós trazemos dentro das nossas almas um instrumento maravilhoso para que a gente não se perca. A nossa bússola, não é? O nosso conhecimento espiritual, que está no Evangelho de Jesus. Então, quando a parábola diz que tem um filho mais novo que diz não vou, esse cara que diz não vou é muito parecido conosco quando dizemos assim, mas eu não vou perdoar, mas eu não vou desculpar, mas eu não estou nem aí para nada. Ou seja, eu rejeito o remédio que eu precisaria tomar. Não vou tomar, não vou fazer, não quero. Me movimento no sentido contrário àquilo que a lei determinaria para mim. E vou experimentar, por conta disso, o sofrimento. Que é igual o filho pródigo. Quem é o filho pródigo lá na parábola de Lucas 15?
a alma rebelde que diz: eu não vou aceitar, eu não vou mudar, eu vou ser desse jeito. Ele sai de perto da casa do pai, exatamente um distanciamento psicológico de Deus. Quando ele pega a herança dele, pode pegar em Lucas 15, ele vai para um local distante do pai, que é exatamente o campo da desobediência. Ele vai para longe de Deus, é para desobedecer, né? Assim também, o primeiro filho diz: eu não vou. Só que bota aí de novo o texto para a gente dar uma lida nele. Vamos olhar o texto. Olha o primeiro versículo que diz. Não é o primeiro, era o segundo. Filho, vai trabalhar. Volta. Filho, vai trabalhar hoje. Hoje na vinha. Hoje, eu quero hoje na vinha. E o menino diz o quê? Não quero. Aí vem aqui uma coisa muito importante. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Esse negócio aqui, reconsiderando a sua atitude, é o ponto mais importante da parábola. Porque não é, como às vezes as pessoas dizem assim, o primeiro filho disse, não vou e foi. Ora, não vou e foi. Não é assim. Ele não disse, não, eu não vou. Ah, mas acho que eu vou. E foi. Não, ele disse, eu não vou. Mas ele foi remodelado nos seus objetivos. Ele foi conduzido a refletir novas verdades a partir do momento em que experiências adicionais chegaram e ele, então, que havia dito eu não vou, toma a decisão de agora ir. É confuso o que eu digo, Eliana? Está claro o que eu estou dizendo? Tá claro, Jorge. Esse reconsiderando justamente entra em consonância com arrependimento, né? Que é a história do filho pródigo, que foi, aí ficou lá, gastou todo o dinheiro, quis comer a comida do porco, ninguém deu a comida do porco, aí no final ele se reconsidera e volta. É essa história simplificada numa única frase, reconsiderou e voltou. Mudou de ideia. Então, é o refazimento dos propósitos do Espírito. O Espírito refaz seus conceitos. Nós refazemos as nossas histórias de vida quando nós percebemos que o caminho que a gente estava indo era muito difícil. Então, todos nós iremos passar por isso. Essa reflexão faz parte da vida. E uma coisa bonita que tem isso é que geralmente, não é? As pessoas que passaram por um processo de sofrimento, elas se tornam muito mais sensíveis à dor do seu próximo do que aqueles que nunca passaram por isso. Sabe quando a gente passa por uma pessoa que ela diz assim, eu sei como é isso, eu sei como é. Quando ela diz, respira fundo e diz, eu sei como é. É porque ela viveu essa experiência e ela tem condição de entender o que o outro está atravessando e fazer um aprofundamento nas suas próprias reflexões para que isso tenha um outro sentido para ela. Isso acontece muito quando a gente trabalha com pessoas que têm envolvimento com droga. Então, quando a gente vai trabalhar pessoas para terapia, né, para questão de pessoas que têm envolvimento com drogadição, tem duas regras que são interessantes. Anota, Eliana, que a regra é boa. Anota só para você. Primeira regra. Se você vai montar um trabalho de prevenção à droga, trabalho de prevenção para pessoas que não ainda se envolveram com droga, prevenção à droga, nunca use uma pessoa que já foi drogada para dizer para as pessoas que não se droguem. Não se deve pegar uma pessoa que foi usuária de droga, que se recuperou, para fazer uma palestra na escola, para dizer para os meninos, gente, não entrem na droga. Isso é perigoso. Não pode. Por que não se usa? Porque se você usar uma pessoa que já teve envolvimento com droga para ir falar na escola onde ninguém nunca usou, os meninos vão dizer, olha, ele já usou e está aí, fazendo palestra. Então, não é ruim, não. Dá para sair. Porque ele saiu. Então, acaba que se você levar uma pessoa que já foi adicta,
ela acaba dando um estímulo de que, de repente, é fácil sair. Então, quando você vai trabalhar questões preventivas, não usa alguém que já teve experiência com droga. Ok, Eliana? Entendido. Segunda situação, agora eu vou trabalhar numa clínica de recuperação. Agora eu vou falar com pessoas que já estão inseridas no contexto da droga. Aí você não pode usar quem nunca usou droga. Porque ele não sabe, ele não consegue se pôr no lugar, ele não consegue se pôr. Por mais que ele diga, não, eu entendo, você não entende, nunca ficou na beira de uma calçada, nunca foi expulso de casa, nunca foi preso, nunca precisou pedir dinheiro na rua para pedir droga. Não consegue entender. Não consegue. Agora, se você vai montar um trabalho para recuperação de adictos, use pessoas que saíram para que eles olhem e digam, ele saiu, então eu posso sair. Percebe como é um detalhe, mas é fundamental para a eficácia do tratamento? Aí você vai usar. Ou melhor dizendo, você tem que usar alguém que usou. Tem que usar. Porque só ele vai poder olhar no olho do outro e dizer, eu sei o que você passou. Porque eu estive na sarjeta e eu me levantei. Aí o cara vai dizer, puxa, então eu posso. Percebe como a empatia é um fator essencial para a capacidade nossa de libertação? Então, o filho primeiro que a gente está falando, ele parece muito conosco quando nós fazemos este movimento de dizer, eu não vou fazer, eu não vou me transformar, eu não quero, não vou fazer. E aí, depois a vida vem e quebra a gente bem no meio e a gente depois muda de opinião. Eu vejo muito assim casais quando são novinhos que dizem assim, olha aí, fosse filho meu já tinha dado uma peia, não ia fazer isso nunca, que comigo não se criava. Espera para ver. Espera para ver. Ai de nós se acreditarmos que a gente fala para um filho, tudo que a gente fala ele vai aceitar e vai seguir aquilo que a gente diz, mas nunca. Não adianta você rir, Eliana, porque você é muito novinha para ter menino ainda, mas quando você chegar aos 18 e você puder ter um menino, você vai ver que a gente, olha só, sim, o Al-Anon é o melhor lugar para as famílias, né, para a gente sentar junto. E eu passei por isso aí que você está passando. Meu filho roubava até a lâmpada de casa para levar para droga. Celular, então, perdia a conta. Levava tudo. Liquidificador, tudo que era eletrodoméstico, tudo que ele via, ele roubava e levava. Televisão de casa era dentro de uma grade com cadeado para ele não roubar. Então, essas situações são... Quem viveu sabe como é amargo você tentar levantar. E aí aqui eu vou aproveitar e fazer um parêntese, não está no nosso tema, mas eu vou falar rapidinho, tá? Eu gostaria que aqueles de nós que temos parentes, ou não necessariamente parentes, mas seres amados que estão com envolvimento de droga, considere dentro da questão da causa da droga a depressão, tá? Muita gente que hoje está envolvida na droga é por conta de depressão. O cara é depressivo e ele se refugia na droga. Ele é depressivo e se refugia no álcool. Então não diga assim, é um sem vergonha mesmo. Às vezes, a circunstância é de profunda dor. A pessoa, às vezes, vive uma relação familiar difícil, tem um casamento horroroso, tem uma relação péssima com determinada circunstância, tem sensação de abandono. Muitos de nós trazemos histórias muito mal resolvidas dentro de nós. E aí, de repente, essa coisa vai, uma panela de pressão, quando estoura, o cara vai para a noite, se droga e desaparece, passa um dia desaparecido. Aí você diz, é um sem vergonha, é um depressivo. Precisa de um acolhimento, de uma ajuda e do entendimento que
ele tem dificuldade que a gente precisa ter capacidade, resistência para entender a circunstância que ele atravessa, né? Senão a gente acaba comprometendo esse processo de socorro. É muito difícil, gente, muito difícil. Quem tem parente com envolvimento com drogadição sabe como é. Você pensa que agora foi, aí cai, volta. Mas quero dizer que conheço casos magníficos de recuperação, de pessoas que se recuperaram, tenho pessoas perto de mim que conseguiram se recuperar, e assim, é emocionante você ver um filho, um marido, um pai, ou uma mãe, uma irmã, uma filha, que você vê a pessoa se levantando dos escombros do que ela era. Nossa, isso é emocionante. O Henrique Souza pergunta se é comum a dependência química ser tendência de outras existências. Na verdade, Henrique, a dependência química não é a causa primária, né? A causa primária é o abandono, a depressão, o sentimento de inferioridade, é o gatilho. Então tem que descobrir se o gatilho é a sensação do abandono. Se ela se repetir, se a pessoa vai fugir para isso. Então, nós temos que fortalecer a pessoa para que ela tenha melhores recursos diante disso. Não podemos dizer que é uma tendência a repetir a drogadição, mas a fragilidade emocional é uma tendência. Por exemplo, se eu sou depressivo nessa, eu tenho grande chance de ser depressivo na outra. Agora, o que eu vou fazer com a minha depressão? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou lidar com esse fenômeno na próxima existência? Pode ser a droga, se tiver, mas se não for, quando não tinha droga, o que a pessoa fazia? Bebia. Se vocês assistirem umas novelas de época, né? Época quando eu era menino, século XIX, essa coisa assim, quando vocês pegarem uma novela do século XIX, vocês vão ver que na novela tem demais uma cena assim. Fulano a gente mandou fazer uma viagem na Europa, já viram? Mandou uma viagem para a Europa para a pessoa esquecer o que aconteceu. É a estratégia de tirar a pessoa do quadro depressivo. Vai viajar, vai conhecer outras coisas, outros ares, né? Então são estratégias dessa forma. Mas são 2 filhos, Eliana, são 2 filhos. Você falou só de um, pelo amor de Deus, são 2. O primeiro filho disse que não ia, mas a vida veio, moeu o sujeito, igual aqueles negócios de fazer moer noz moscada, moer pimenta do reino, que a gente faz assim, creque, 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 e vai caindo assim. A vida pegou a pessoa e moeu o indivíduo, e ele mudou de ideia. Não, eu sinto que eu não sou feliz como eu sou. Eu sinto que eu não sou feliz. Então ele disse, não quero, mas depois foi e reconsiderou sua atitude. Mas tem um segundo filho. Vamos ver o segundo filho. Aí dirigiu-se ao segundo e disse a mesma coisa ao pai. Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Agora olha o que esse outro respondeu. Eu irei, Senhor. Ele disse não só que ia, mas chamou de Senhor. Meu Deus! Eu irei, Senhor. Mas ele não foi. E a gente fica se pensando. É muito cínico, né? É muito sem vergonha, né? É muito falso, né? Não, não é. É a compreensão de vida do que as coisas são. Então, olha, cadê o Antônio Roberto? Eu quero dar parabéns, o André Roberto. Meu queridíssimo André Roberto, recebe o meu abraço, meu querido. Ele está dizendo aqui que ele está 11 anos sóbrio. Cara, você merece um abraço. Você é de onde, André? Eu quero dar um abraço em você, cara. Se um dia eu for na sua cidade, a gente puder se encontrar, conta para mim de onde você é, André. Cara, você é um vitorioso.
Parabéns, parabéns, parabéns para você. E parabéns para todos os demais. Não é só para ele não, Henrique, mas para todo mundo que está sóbrio. Parabéns para todo mundo que luta todo dia para se libertar dessa dificuldade enorme que é vencer as nossas fragilidades. Meu Deus, como é difícil. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, esse segundo filho, aparentemente, dona Eliana, a gente diz assim, isso é sem vergonhice, é falso, dissimulado, é sonso. Não é, gente. É a compreensão que às vezes a gente tem do que é servir a Deus. A nossa compreensão de como é que a gente serve a Deus, ela pode ter 5 níveis diferentes. E aí, Conceição, você que está aí querendo as classificações, anota mais essa aí que tem 5 tipos de estruturas. Oh, Denir, que legal. Eu estou em Porto Velho, curtindo o calor que você não está. Eu estou aqui suando, viu? Meu Deus do céu. Como está quente. Mas vamos lá. Tem 5 níveis. Nível número 1, descrença total. Não acredito em nada, tudo mentira. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, eu acredito, mas a minha crença é só ritual. Então eu faço toda uma ritualística, eu sigo todas as regras de como é que eu me movimento o corpo, que canto que eu faço, como é que eu danço, como é que eu uso meu cabelo, como é que eu uso minha roupa. Eu tenho todas umas regras exteriores. E acho que estou certo. Então, esse segundo filho aí, ele pode ser esse aí. Que disse, eu fui, mas não foi, porque, na verdade, ele está apenas com a aparência da fé. A aparência. Vai anotando, Conceição. Depois, quando a gente fizer a live em Ipatinga, eu vou perguntar se você anotou direitinho. Esse é o segundo. As crenças de cultos exteriores. Número 3. Nível 3. Nível 3 é aquele que diz assim, gente, esse pessoal que só faz ritual é muito ignorante. Eles acham que eles vão para o céu porque fazem o ritual. Não sabem de nada. Eles não sabem de nada. Por quê? Por que eles não sabem de nada? Porque, na verdade, só sabe das coisas quem está como eu. Porque eu não faço ritual. Eu, na verdade, descobri que existe vida após a morte, que existe reencarnação, que existe lei de causa e efeito, que existe evolução. Eles não sabem de nada, gente. Esse pessoal é muito ignorante. Mas eu não sou ignorante, porque eu tenho o conhecimento espiritual. Eu sou o detentor do conhecimento espiritual. Então, eu sou uma alma que já tenho a compreensão da vida. Eu sei, quando eu vejo, eu sei o que é uma obsessão, eu sei o que é mediunidade. A gente não sabe de nada, mas eu sei tudo. Eu realmente sou um espírito já resolvido. Também está iludido. Esse também está iludido. Esse é o nível 3. Presta atenção, Conceição. Esse é o nível 3. Nível 1 não acredita em nada. Nível 2, ritualístico. O nível 3 é o que conhece a lei espiritual. Conhece, mas esse conhecimento não se traduz em nada prático na vida dele. Ele é capaz de fazer uma dissertação incrível sobre tudo isso, mas não faz uma dissertação incrível, mas, na verdade, não tem nenhum impacto na sua vida pessoal. Nível 4, Conceição, anota. 4º nível, o cara sabe e diz, aquele cara lá sabe tudo sobre as leis espirituais, mas ele não sabe o que eu sei, porque eu sei que isso é para aplicar na vida prática. Eu sei que as pessoas têm que pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida. Que as pessoas, os espíritos precisam amar os outros, que o espírito só evolui quando ele ama. Por isso que meu vizinho ali tem problema com a filha dele. Por quê? Porque ele não sabe amar a filha dele. E aquele outro lá? Aquele outro ali, ele tem um problema físico? De outra encarnação.
Então eu sei de tudo isso. E isso precisa ser aplicado. A pessoa, para poder se libertar, tem que parar com ódio, tem que parar com desamor. Nossa, eu não somente sei das leis espirituais. Olha o André, ele é voluntário no hospital de transtorno. Aqui aonde, meu filho? Qual é a sua cidade? Me conta. Qual é a cidade que você diz? Ah, Goiânia. Quando eu for a Goiânia, quero ver você, André. Quando eu for a Goiânia, quero dar um abraço em você. Então, olha só o que eu tenho de informação sobre essa questão no nível 4. O cara não somente sabe, Mave, de tudo que a lei espiritual tem, mas além de ter o conhecimento, ele sabe ter a aplicação prática disso. Aponta para as pessoas dizendo, olha só, isso aqui é errado, tem que perdoar os outros, tem que transformar. Peraí. Tem que transformar a sua vida de acordo com os conhecimentos que tem. Mas esse é o nível 4, sabe por quê? Porque ele enxerga para os outros a mudança. O nível 4, ele enxerga assim, o mundo nunca vai mudar porque as pessoas não querem mudar. Por isso que o mundo está desse jeito, que as pessoas não amam. Ele enxerga a lei aplicada fora dele. E tem o quinto nível, que diz assim, eu não quero mais mudar o mundo. Eu quero mudar só a mim mesmo. Talvez eu não consiga fazer grandes mudanças no planeta, mas eu quero mudar a mim. Então eu dou aos outros o direito de serem como quiserem. E a mim o dever de ser como eu devo ser. Então quando Nina, eu não acredito que a Nina está aqui. Meu Deus, Nina, não acredito, que maravilha. Nossa, que honra, vou ficar até em pé. Meu Deus, que maravilha você conosco, que honra suprema. Nossa, que legal. Então vamos lá. No quinto nível, o que eu tenho no nível? Eu estou preocupado com a minha mudança. Então eu não estou querendo mudar o mundo, não estou revoltado. Ai, que o planeta não muda. O mundo de provas e expiações vai se transformar em regeneração. Não é porque tem uma varinha de condão que vai bater no planeta e vai transformar todo mundo. É um a um, coração a coração, palmo a palmo, cada um que vai mudando a si. Se o outro não muda, é uma responsabilidade dele. E o meu papel é tentar, dentro das perspectivas que eu tenho, mudar a mim mesmo. Ô, Nina, meu Deus, a gente ainda nem se viu. Nina passou no vestibular para a psicologia. Passou em primeiro lugar, tá? Puxa vida, que orgulho. Nossa, meu Deus, muito bom. Parabéns, Nina. Puxa, que legal. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, o primeiro dos filhos, ele estava distante da lei. Mas ele não é a parábola do filho pródigo que a gente estudou junto, Nina. É a parábola dos 2 filhos, de Mateus. Então, o primeiro filho, ele disse que não ia, mas acabou acontecendo um monte de coisa e acabou depois aceitando o convite para ser um servo. Aceita-me como um dos teus servos. Já o outro filho que disse que ia e não foi, não é que ele disse assim, eu não vou, é porque ele não sabe ser. Ele não sabe fazer. Misericórdia com todos de nós que não sabemos ser. Porque às vezes você espera de um filho que ele faça algo e diz assim, eu vou fazer, mas ele não sabe fazer. Meu filho, por favor, arruma isso aqui para mim. Quando você vai ver, tá horrível. Tá tudo mal feito. Cara, olha o que você fez. Ele não sabe fazer. Então, na cabeça do outro, é aquilo que é o possível de ser realizado. Então, ter a compreensão de que o outro não tem capacidade de realizar do jeito que você queria também é muito importante nesse processo de desenvolvimento das nossas almas. Aceitar que o outro
tem fragilidades. A gente às vezes fica esperando, eu queria tanto que meu marido me recebesse com flores e dissesse todos os dias que ele me ama, que eu sou a pessoa mais... Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas ele não vai fazer porque ele é tinhoso. E não é porque ele é tinhoso, é porque ele diz, tá bom, não se preocupe, eu vou cuidar de você. Mas ele não sabe. Ele não sabe, gente. Ele até gostaria, mas ele não tem recurso. Ele não sabe como fazer. É igual um aluno que não sabe fazer uma letra bonita, só faz letra feia. E você diz, faz uma letra bonita. Não consegue. Não consegue porque não consegue porque não consegue. Então, o filho que disse, eu vou, mas não conseguiu, está muito mais perto de nós do que o primeiro. Eu disse que o primeiro era parecido conosco. O segundo é muito mais parecido conosco. Porque muitos de nós achamos que já estamos transformados, que já somos espíritos resolvidos, e olhamos para os outros e dizemos assim, esse coitado não sabe de nada, mas eu já sei. Coitado de nós, que às vezes de posse do que temos, estamos nos emaranhando com o que a gente sabe, sem usar isso em favor de nós e dos outros. Nos tornamos uma espécie de palmatória do mundo. Melhor que nós não soubéssemos e amássemos mais as pessoas do que a gente saber tanto e tratar as pessoas com crueldade. E eu vou dar um exemplo. Pessoas detentoras do conhecimento espírita que chegam com outras pessoas e dizem para elas assim, você não sabe que a vida continua? Então pare de chorar, não chore pelo seu filho que faleceu, engula o choro. Não pode chorar. Como que não vai chorar? Como que não vai chorar pela perda de um filho? Como não vai? A gente evidentemente tem que evitar o desespero, a blasfêmia, mas a saudade, a ausência, que seres miseráveis nós seríamos se nós não sentíssemos saudades dos nossos entes queridos. E muitos de nós, vestidos com a capa do conhecimento espiritual, queremos dizer às pessoas para que elas engulam choro e que demonstrem sorriso quando elas estão todas dilaceradas por dentro. Isso não é a proposta que a doutrina espírita tem. Nós precisamos ser, na verdade, um terceiro filho. Porque o primeiro disse que não ia, mas depois foi. O segundo disse que ia, mas não conseguiu ir. Não tem grandeza. Nós precisamos ser o terceiro. Aquele que é convidado e diz, eu vou. E tendo a propriedade do conhecimento espírita, já desde hoje age com lucidez, aproveitando as oportunidades que a vida tem, aproveitando todas as chances de nos transformarmos para fazer. E o Henrique pergunta, e saber disso traz muita responsabilidade, né? Porque não dá para alegar desconhecimento e ignorância. Henrique, não dá para alegar, mas eu preciso ter misericórdia comigo também, senão a gente vai acabar ficando doido, vai ficar neurótico, porque vai querer fazer todo o bem do mundo e vai ficar desesperado. Então a gente faz o bem que a gente pode fazer, né? Como se diz aqui em Rondônia, da largura da boca. Acho que essa expressão não tem em Ubatuba, não, tem? Da largura da boca? Não. Aqui é da largura da boca. Da largura da boca significa do tamanho que dá para ser, é da largura da boca. Então eu não consigo fazer mais. Faz o bem possível. Faz o bem possível, porque nossas vidas podem ter grandes mudanças se nós fizermos pequeninas mudanças efetivas. O que se espera do filho que serve não é que ele seja um baluastre das coisas, que ele seja um espírito luminoso, um facho de luz. Basta que a gente faça uma coisa, Henrique. Não deixe as oportunidades que a gente percebe passar. Só isso. Tem muitas oportunidades que eu não vejo, eu não enxergo. Que Deus me chama, vai para a vinha, e eu não vejo. Então eu não digo para ele, eu vou porque eu não estou vendo. Não consigo enxergar.
mas que todas as vezes que a gente tiver a chance de ver o chamado para a vinha, vai, cara, vai. Então, às vezes, é um pai difícil, aí o Senhor nos chama para a vinha da paciência. Ai. Às vezes é uma mãe complicada, e aí a gente é chamado para a vinha da tolerância, do perdão. Vai, não deixa a oportunidade passar. Se você já enxergou, vai. O que você ainda não viu, então não tem como você perceber. Mas aquilo que a gente já for tendo possibilidade de enxergar, não deixa a oportunidade passar. Não deixa, porque depois dá um remorso danado, sabe? Quando a gente chega assim na minha idade, estou com quase 100 anos, e aí a gente olha para trás e vê as coisas que a gente não fez, as lutas que a gente não empreendeu, as oportunidades de fazer o bem e o cavalo passou encilhado e a gente não montou. Todas as oportunidades que a vida diz assim, vai, chuta, o goleiro está no chão, vai, chuta, chuta. E a gente não chutou. Então nós mesmos deixamos muitas oportunidades passar. O que a espiritualidade quer não é perfeição, ela quer apenas uma coisa. Aproveita as chances que eu estou te dando. E aproveita como? Sem exigir dos outros. Não exija de ninguém. A exigência tem que ser de nós. Exija de você. O que você já pode fazer nesse grande processo de mudança interior? Essa que é a grande convocação. A mudança que Deus espera é que a gente consiga, de fato, viver uma nova história simples dentro de casa, com o conhecimento que a gente já tem. Se nós fizermos isso, nós poderemos estar identificados com o terceiro dos filhos, que a parábola não conta. Aquele que o Senhor chamou e no mesmo disse, sim, meu Senhor, eu vou. Ok, Eliana? E foi. Muito bonita as explicações, Jorge. Você foi falando sobre a parábola, né? E a gente vai percebendo que esses dois filhos fazem parte da gente, né? Ora a gente se comporta como um, ora a gente se comporta como o outro. E que a gente seja esse terceiro filho que realmente aceite o convite e vai trabalhar sem relutância, né? Embora a gente erre muitas vezes, o que importa é que a gente continue tentando seguir o Cristo. Tá mudo, Jorge. Agora voltou. A Liz colocou um negócio legal aí, olha. Quando ajudamos muito, acabamos exigindo demais das pessoas, é verdade. Essa questão do ajudar, é interessante a gente falar um pouquinho, Jorge, porque a gente exige demais, porque às vezes a gente fica esperando alguma coisa em troca, a gente faz querendo receber algo, né? E exigindo o retorno, que a pessoa acolha aquela ajuda e ela se transforme. Então, existe uma professora, filósofa, que eu gosto muito, a Lucilena Galvão, que ela fala o seguinte, que... LHG, muito boa, excelente. Eu gosto dela. Ela fala assim, Demais. só a capacidade de você fazer o bem já é o ato de receber a bondade. Então, ao bem basta o bem. Então, não há necessidade da gente esperar nada em troca, porque só a capacidade que você teve de auxiliar o outro, você já está recebendo aquele bem para si mesmo. Você já está apto a ser ferramenta de Deus e estar auxiliando. Então, aquele ato que você fez te preenche o coração. Se o outro vai acolher, se ele vai se transformar, se vai ter resultado, aí não é com a gente, né? A transformação dele e a cobrança, as críticas e tudo mais, a justiça, fica a critério do nosso chefe, tá lá em cima. A gente só cumpre ordens. É verdade. Não é?
É verdade, é verdade. Muito bom. E a Raíssa chegou aqui para abrilhantar a nossa noite. Bem-vinda, Raíssa. Oi, Raíssa, tudo bom? Você tá sem som? Agora tá com som. Agora sim. Boa Aham. noite, Eliana. Boa noite, Elahá. Gratidão pelas palavras com tanta sensibilidade e alegria. Bom, então a gente vai caminhando agora para o finalzinho do programa, agradecendo a todos que participaram aqui conosco, que deixaram mensagem aqui no chat, agradecendo o Jorge Elahá por estar mais uma vez aqui conosco. E a gente vai finalizando a noite de hoje com duas musiquinhas que a Raíssa preparou para essa noite. A primeira música se chama Ver. Então eu dedico ela a todas as pessoas que estão lutando com as suas dores, com seus vícios, com as suas dificuldades, para que possam receber esse aconchego no coração. O vento balança a copa das árvores e os pássaros cantam melodias suaves. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Ver quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Ver o vento balança a copa das árvores e os pássaros cantam melodias suaves. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Ver quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Bom, foi falado aqui que muitas famílias enfrentam problemas, né? De modo geral, todos nós estamos passando por dores, por sofrimentos e dificuldades. E muitas famílias aí com problema com filhos, né? Com familiares que estão necessitando de auxílio e de uma prece. Também foi colocado aqui que eles estão aguardando a água fluidificada, então a gente vai fazer uma prece e a gente termina com a musiquinha última, que é a mais emocionante também, da Raíssa. Então já vamos aqui colocando a nossa aguinha fluidificada, quem tiver,
todas as pessoas que quiserem colocar o nome aqui para prece também. Vamos orar por todos. E o nosso Jesus, nosso Mestre querido, Rabi da Galileia, esteja conosco aqui. Só vou. Esteja conosco, sondando o nosso pensamento, os nossos corações e as nossas dificuldades, e que neste momento a tua luz e a tua misericórdia se estenda a todos os corações, todos aqueles que se questionam na sua intimidade se tu o enxerga, se tu ouves o teu coração e os teus prantos, e se conhece as dificuldades que está passando. Senhor, responda-os depressa, de forma objetiva, para que não tenham dúvida de que o Senhor está conosco o tempo todo, nos amparando e nos socorrendo nos momentos mais difíceis. Auxilia-nos, Senhor, a enxergar as circunstâncias da vida como momentos primorosos de aperfeiçoamento do nosso coração, que é tão rígido, tão duro e difícil de ser penetrado pelo seu amor, que através dos sulcos das dores que enfrentamos e dilaceram os nossos corações, possamos de fato nos entregarmos ao teu amor, à tua misericórdia e ao teu perdão, que tanto dissemos com as nossas bocas que iremos contigo até onde for, que entregaremos as nossas vidas a ti. Mas de fato, muitas vezes o negamos, como Pedro fez e ainda fazemos. Que possamos, Senhor, enxergar as circunstâncias como provas de aferição da nossa fé e a partir do nosso autoconhecimento, compreendermos se de fato estamos seguindo ou negando. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para então compreender a sua linda doutrina de amor e estender não o nosso conhecimento, mas o nosso coração e amparo a todos aqueles que sofrem, porque nós também sofremos e as nossas dores nos conectam. Senhor, muitas vezes não procuramos a dor, mas ela nos procura, para que possamos de alguma forma compreender como auxiliar aos outros e a nós mesmos. Nos auxilia no entendimento, amplia a nossa consciência e constrói a nossa fé. Senhor, cada um que está aqui hoje possui de alguma forma o seu coraçãozinho dilacerado por alguma dor. Visita-o, conforta-o, estende seus braços amorosos e dê a intuição necessária para que ele possa suportar e superar as dificuldades dessa vida. Acolha-o a todos nós, que somos ovelhinhas necessitadas de um pastor. Alimenta-nos, Senhor, com a tua divina bondade e o teu amor. Que a tua luz estenda sobre todos nós e que de alguma forma, Senhor, sejamos abençoados aqui com a tua presença e a tua luz. Que as aguinhas fluidificadas que estão sendo feitas nesse momento sejam remédios para o nosso espírito e para o nosso corpo. Que o Senhor viva dentro de nós e que possamos demonstrar o teu amor através das nossas atitudes. Porque a doutrina veio para consolar, não para doutrinar. Que possamos fazer jus ao Consolador prometido, consolando a todos os corações. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Raíssa, com você, minha querida. Ao anoitecer,
em Cafarnaum. A casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Gente, muito obrigada, Jorge, muito obrigado, Raíssa. Então, para quem acompanha o Grão de Mostarda, a gente se encontra novamente no próximo domingo, às 7h30 da noite. Muito obrigada, gratidão por esse momento. Boa noite, Rosana. Raíssa, que músicas lindas, que voz maravilhosa você tem, minha filha. Gratidão, muito obrigada. Se quiser o contato, eu passo, hein, Jorge? Eu quero. Você é de que cidade, Raíssa? Eu estou morando em São José dos Campos, São Paulo. Tá. Nunca fui para os seus lados. Quando vier, ia me dar um abraço. Que você... Já foi, sim, já foi em Taubaté. Não, mas eu nunca fui em São José dos Campos. Mas é pertinho. Quando você estiver em Taubaté, ela vai lá. Olha, meu Deus, será? Bom, gente, então eu vou finalizando por aqui o Grão de Mostarda. Até o próximo domingo. Um ótimo final de domingo para todos nós. Tchau, tchau.